louvar o nome do Senhor. Quem achou o texto, diga amém. Capítulo 71 do versículo 6 do livro de Salmo, diz assim a palavra de Deus: desde o ventre tenho confiado em ti, tu me tirastes das entranhas de minha mãe, o meu louvor será para ti continuamente. Vou ler de novo o verso 6. Desde o ventre tenho confiado em ti, tu me tirastes das entranhas da minha mãe, o meu louvor será para ti. Amém, meus irmãos? Podeis sentar nesta noite confiando em Deus, dando graça, dando aleluia, dando glória a Deus, pois o Senhor permanece aqui em nosso meio nesta noite. Nós já temos falado aqui na igreja por diversidade de vezes, que o livro de Salmo, ele não tem somente um autor, vários autores que escreveram o livro de Salmo. Entre desses autores que escreveram o livro de Salmo está Asaf, e também o rei Davi, e também há alguns historiadores que dizem que também o livro de Salmo ele foi composto também por alguém que todos nós conhecemos, e teve também uma linda trajetória, uma linda caminhada, e por que não falar dele, o líder Moisés. Então há três inspirados por Deus que escreveram o livro de Salmos. Mas quando se refere a Davi, nós vamos notar que Davi tinha, ou a maior parte do livro de Salmos, ele foi escrito por Davi. E Davi era alguém que tinha uma enorme experiência com Deus, e ele podia cantar, ele podia salmodiar a Deus. E quando falamos a palavra salmodiar, estamos falando em adorar, estamos falando em dedicar aquilo que temos para o nosso Deus. Davi tinha uma enorme experiência com Deus, e muito antes dele ter sido escolhido rei de Israel, quem conhece a história do rei Davi sabe muito bem que era um jovem, era alguém que se disponibilizou à entrega total da sua vida para adorar a Deus através do louvor. Ele era um jovem, todos nós conhecemos a história de Davi, e sabemos que ele era obediente ao seu pai, Jessé o belemita. E diz a Bíblia que quando ele era enviado ao campo, e lá no campo para cuidar das ovelhas do seu pai, a Bíblia diz que ele não ficava sozinho, ele não ficava ali à mercê da situação, porque havia uma determinada função, havia uma determinada responsabilidade, da qual o pai lhe havia atribuído. Também havia uma grande responsabilidade dele cuidar sim das ovelhas do seu pai, mas sem ele perder a essência. Olha bem o que eu estou dizendo. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, mas ele não perdia a sua essência. Qual é a essência que eu estou falando que existia em Davi? E isso fez com que chamasse a atenção de Deus. Não era a sua formosura, não era a sua estatura, não era o fato dele ser alguém muito corajoso, que poderia com as suas mãos matar o urso, matar o leão, matar o animal, a besta do campo que vinha para tentar a destruição das ovelhas do seu pai. Não, mas existia algo primoroso que existia no coração de Davi, e isto era notório na sua vida, porque desde o ventre da sua mãe o Senhor já o conhecia, e já entendia que a partir do momento em que Davi nascesse, aleluia, Deus tinha um plano, Deus tinha um grande projeto para a sua vida. Ora, meus irmãos, o que possuía Davi que poderia ter chamado a atenção de Deus, não era outro senão o dom precioso de louvar e bendizer o nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, mas a sua mente, ou seja, o seu coração totalmente voltado a um grande propósito. Propósito esse, meus irmãos, que nada poderia arrancar dele. Propósito esse que, por mais que a dificuldade pudesse predominar dentro da casa do seu pai, não tirava este sorriso que existia instantâneo no rosto de Davi. Ou pensa, meus irmãos, que Davi não sofria, ou pensa que Davi não passava por algumas dificuldades
sacerdotes dentro da casa de seu pai Jessé. É notório que isto é conhecido, porque quando nós olhamos para a estrutura de Davi, quando nós olhamos para a vida inteira de Davi, nós vamos ver que ele era o menor da casa do seu pai. E alguns historiadores dizem que o local onde a casa de Jessé o belemita estava ali localizada, era um local onde era de difícil acesso, um local onde estava longe de tudo e de todos. Mas vejam bem, existia um que estava naquela casa, e que em todo momento, em todo instante, ele chamava, ele provocava a intenção, a visão de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite? Que aqui neste culto, aqui nesta igreja, neste culto de hoje, no encerramento desta campanha, qual o tema é? O tempo de cantar chegou. Você pode estar vivendo também a mesma situação, você pode estar vivendo um mesmo momento, quase que igual ao de Davi, mas existe algo na tua vida que chama a atenção de Deus, e não é a tua vestimenta, o modo que você se veste, não é o modo como você se comporta, mas existe algo que mexe, provoca a Deus. E coisa linda é quando o homem e a mulher provoca a Deus. Eu não estou falando no sentido de provocar em desafiar a Deus, porque Deus não se desafia, e a Bíblia nos diz que todos aqueles que desafiaram a Deus, muitos deles pereceram. Mas quando eu falo em provocar a Deus, eu estou falando é aquilo que nós possuímos, aquilo que foi plantado por Ele, aquilo que foi gerado por Deus em nós. Sabe, quando eu falo a palavra de Deus aqui nesta noite, eu vejo aqui a igreja aqui escutando a mensagem, e ao mesmo tempo eu vejo o Espírito Santo trabalhando e procurando despertar o que existe dentro de você. Não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui nesta noite. O que Ele está querendo dizer para mim e para você, que mesmo que você esteja no anonimato, mas existe algo no teu coração que provoca Deus, e este algo que existe em tua vida, que faz com que há um movimento no céu em teu favor. E há aqui, meus irmãos, algo que eu tenho que salientar do porquê, que muitas vezes você não entende, os tantos livramentos que Deus te dá, é porque existe algo na tua vida, no teu ser, que o Espírito de Deus gerou. Eu estou falando de pessoas que são adoradores dEle. Eu estou falando daquilo que Jesus disse certa feita, quando estava junto com a multidão, que Ele disse: o que importa é que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. Então o que eu tenho para dizer aqui nesta noite para esta igreja que está reunida é que quando o Espírito Santo passa no nosso meio, e Ele entra para lá e Ele anda para cá, aleluia, tem corações que são gerados por Deus, algo que o Senhor colocou, como eu disse no início da mensagem. Então quando o Espírito começa a transitar em nosso meio, para lá e para cá, e Ele ouve um aleluia, e Ele ouve um glória a Deus, e Ele ouve, ou Ele vê um levantar de uma mão. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que vai tocando, é o Espírito Santo que vai gerando, é o Espírito Santo que vai atribuindo no coração daquele crente que tem uma chamada linda, uma chamada gloriosa, que é ser alguém que louve ao Senhor com a alma, e que louve o Senhor de todo o seu coração, aleluia. E eu não estou falando aqui nesta noite de pessoas que cursam algum curso para, meus irmãos, aprimorar aquilo que pode fazer para Deus. Isto é muito bom, é muito lindo, é necessário, porque as coisas de Deus, ela tem que ter ordem. Mas eu falo daquele simples irmão que não sabe nem o que é um dó maior, um ré maior ou um ré menor, distinguir do menor para o maior, mas quando ele abre a boca para cantar, o Espírito que está nele gera, aleluia, ele gera algo lindo, e o louvor que sai da sua boca
boca, pode estar chegando nos ouvidos do músico mais inteligente, errôneo, bate ao contrário, mas quando ele vai entrando no céu, ele vai chegando no céu, ele vai chegando afinado aos ouvidos de Deus, e o Senhor começa a receber a adoração. Adore a Ele aqui nesta noite com a tua alma. Faça nesta noite o que se faz necessário: adorar ao Senhor com toda a alma e com todo o coração e com todo o teu espírito. Barreiras vão cair por terra nesta noite, demônios batirão em retiradas nesta noite, porque nada pode, meus irmãos, aleluia, resistir um adorador fiel que está pronto para dar glórias e adorar ao seu nome aqui nesta noite. Há poucos instantes nós víamos aqui os jovens louvando, nós víamos grupos aqui louvando, nós víamos irmãos aqui louvando, e eu não tinha dúvida de que o céu se abria neste lugar e a glória do Senhor descia sobre esta casa. Sabe por quê? Porque o Senhor habita no meio dos louvores. Agora na palavra não é diferente, Ele também está na palavra, e é a palavra que vai te alimentar, e é a palavra que vai te levantar, e é a palavra que vai te renovar, e é Deus que vai falar contigo através da sua palavra. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui nesta noite? Quantos estão prontos para ouvir a voz de Deus aqui nesta noite? Então abra a tua boca e dê glória, abra o teu coração e dê glória, abra o teu coração e diga: eu estou aqui, Senhor, e faça de mim o que aprouve o teu coração neste lugar. E o Espírito Santo de Deus também me faz lembrar que Salomão também foi alguém que também escreveu o livro de Salmo. Aleluia. Então existem muitos escritores do livro de Salmo, mas eu levo, e a palavra de Deus ela é centrada unicamente, exclusivamente em Davi, porque Davi, meus irmãos, foi usado por Deus também para o louvor. Eu não vou contar aqui algumas histórias de que ocorreram com o rei Davi, mas o que me chama a atenção aqui é os salmos que Davi escreveu, as frases que ele escreveu, a palavra, todo o livro de Salmo, todos os salmos que eram atribuídos ao rei Davi. Se você notar a leitura, se você notar a inspiração que ele teve para escrever alguns destes salmos, você vai se deparar, meus irmãos, com Davi em primeiro lugar fazendo menção do nome de Jesus Cristo, ou o nome de Deus, melhor dizendo. Ele fazia menção do nome de Deus, e quando eu falo o nome de Jesus Cristo, sim, o Espírito Santo me alerta aqui, porque quando ele se refere dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, era algo profético. Ele já estava profetizando o pastor que surgiria entre meio o povo de Israel. Mas o que me chama a atenção aqui é o fato, meus irmãos, de Davi por muitas vezes escrever alguns dos salmos, e toda vez que ele escrevia, ele atribuía a Deus tudo aquilo que ele fazia. A sua adoração era para ele, o seu cântico era para ele. Davi, quando pegava a sua harpa para dedilhar a sua harpa, ele não tocava simplesmente para alegrar o coração das pessoas, ele não tocava simplesmente, meus irmãos, para dizer que era o tal, que era o bambambam, que era aquele que sabia tudo. Não, quando ele pegava a sua harpa, existia uma exclusividade, existia uma única direção. Os acordes que ele fazia naquela harpa, e o som que se fazia ouvir daquela harpa, ela passava o teto, ela entrava no céu e caía diretamente nos ouvidos do Altíssimo. Era tanta unção quando Davi tocava, era tanta unção quando ele dedilhava a sua harpa, que numa certa ocasião, a Bíblia diz que o rei Saul estava cometido de um
espírito imundo. Então alguém lembrou: existe lá na casa de Jessé um jovem que sabe tocar bem, e o Espírito Santo está na vida dele. Então depressa, trazei este jovem até a minha presença, trazei e leve ele até a presença do rei Saul, para que o espírito que está no rei Saul vá embora. E quando Davi chegava, estava Saul acometido de um espírito imundo, e ele começava a dedilhar a sua harpa. A Bíblia diz que o espírito que estava em Saul imundo, ele saía, ele não resistia. O que eu quero dizer para você da glória aqui nesta noite? A luta está pesada, mas não para de adorar. A dificuldade está grande, mas não para de adorar. O problema parece aos teus olhos que está insolúvel e que não vai ter jeito para ter solução. Não pare de adorar. O louvor abre o céu, o louvor toca o coração de Deus. Pois eu tenho para dizer aqui nesta noite que o tempo de cantar chegou para esta igreja. Você vai cantar o novo hino, o hino da vitória que o Senhor tem para entregar para você aqui nesta noite. Quantos querem cantar o hino de vitória aqui? Aleluia, já estou encerrando. Aleluia, pastor, mas a mensagem vai ser curta. Sim, vai ser curta, porque o Espírito de Deus já falou através dos louvores. Enquanto os irmãos cantavam, enquanto as irmãs cantavam, enquanto os jovens cantavam, o céu já se abriu sobre este lugar, e eu podia contemplar no rosto dos irmãos alegria. Não alegria de estar aqui na casa, de que saiu de casa ou que veio de carro, mas alegria do Espírito Santo, que através do louvor tocou na tua alma e tocou no teu coração. Então eu creio que esta mensagem, embora que ela seja curta, mas ela é objetiva. É Deus dizendo para você nesta noite assim: não desista de adorar, não desista de me louvar, não desista de me dar glória, não desista de me dar aleluia, porque é no louvor que eu vou abrir o mar para te passar, é no louvor que eu vou estar quando a fornalha estiver acesa 7 vezes mais para tentar te devorar. É no louvor que você me dá é que eu vou fazer a vitória acontecer na história da tua vida. Deus tem renovo aqui na casa hoje. Deus tem renovo aqui na casa hoje. Eu já estou vendo gente se renovando, eu já estou vendo gente aqui se alegrando, eu já estou vendo a presença de Deus que está aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que ouvia o louvor e a adoração de Davi é o mesmo Deus que escuta o teu louvor agora. É o mesmo Deus que ouça o que eu estou te dizendo aqui. É o mesmo Deus que está escutando aqui o teu aleluia. Este aleluia de angústia, este aleluia de glória a Deus, aleluia, este louvor de glória a Deus, entristecido porque a tua alma está ferida, porque a tua alma está preocupada. Mas nesta noite há um movimento extraordinário sobre a nossa cabeça nesta noite, e eu tenho que dizer o que o Espírito Santo está me mandando dizer. Tem anjo subindo, tem anjo descendo, tem anjo subindo, tem anjo descendo, tem anjo subindo, tem anjo descendo, tem anjo subindo em cima do altar e tem anjo descendo, tem anjo subindo na minha direita e tem anjo descendo, tem anjo subindo na minha esquerda e tem anjo descendo. Ei, você que está me assistindo aí pela internet, na tua casa, você não pode ver, mas tem anjo subindo, tem anjo descendo, tem anjo descendo e tem anjo subindo, tem anjo na tua casa, e você também aí na internet pode ser impactado por esta glória que eu estou sentindo aqui. Levanta a tua mão e dá glória. O louvor é importante, o louvor abala o céu. Quando eu olho para as escrituras, eu vejo uma multidão em torno de Jesus, e a multidão não entrava lá de cabeça baixa. Você pensa, meus irmãos, escute aqui por um minuto que eu vou dizer, já estou encerrando. Você pensa que no meio da multidão que seguia Jesus, tinha gente tranquila? Claro que tinha, eu já falei isso, mas a maioria das pessoas que estavam com a multidão em torno de Jesus era gente que precisava de Jesus, era gente que precisava do milagre, era gente que precisava de algo para a sua vida espiritual, serem libertos
direta pelo inimigo que os aprisionava. Mas você pensa que existia pessoas em torno de Jesus com cara entristecida, de cabeça baixa? Não, quem conhece a Bíblia, quem conhece a história, está entendendo o que eu estou falando. O próprio Mateus, apóstolo de Jesus Cristo, em uma de suas escritas, ele chegou dizendo que por onde Jesus passava, uma multidão acompanhava ele, dando glória, dando aleluia e dando glória. Se fazia ouvir quando Jesus entrava em um determinado lugar, que era Jesus que vinha passando. Por que se havia, meus irmãos, naquele lugar, pessoas que já entendiam que quem estava entrando na cidade era Jesus? Até porque não existia naquela época alto-falante, microfone, não existia um meio para colocar ali um anúncio dizendo: ei, prepare-se Genezaré, porque Jesus está chegando, está entrando na cidade. Ei, hoje aqui na cidade de Jericó, o mestre Jesus vai vir fazer campanha. Não tinha ninguém, nenhum jornaleiro para dizer extra, está chegando Jesus na cidade. Não existia nenhum mensageiro desse tipo para dizer. Mas então por que as pessoas sabiam que era Jesus que vinha chegando? Sabe por quê? Porque a multidão vinha louvando, porque a multidão vinha adorando, porque a multidão vinha glorificando, porque não existia silêncio na multidão. Era um aleluia, era um glória a Deus, era hosana nas alturas, aleluia. Era gente dizendo: este é o Filho de Deus, este é Jesus, o Messias, o enviado de Deus, aleluia. E as pessoas eram impactadas pela presença de Jesus. Hoje está tendo barulho aqui neste lugar. Não é o barulho pelo gol de alguém que fez um gol, aleluia, no futebol, mas é alguém que está dizendo: aleluia, glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor. E isso move com a mão daquele que tudo sabe e daquele que tudo vê, e que nesta noite desceu na casa. Papai cantaraba sou imanandui calaxere abahai arabacou alamassúria erebacanto nepa caparaba show iribombaraba súria. Ele desceu na casa, ele permanece na casa. E esta glória que eu sinto no meu corpo, esta glória que eu sinto no meu ser, eu quero que você receba aí no teu banco, aonde você está nesta noite. Esta canseira que está no teu corpo físico, ela não é só do corpo físico, mas o Espírito Santo está me dizendo aqui que ela também é relacionada à tua vida espiritual. Mas nesta noite ele está passando. Deixa ele te tocar uma vez só, deixa ele tocar, basta só um toque da mão dele. E se tu creres, tu verás a glória de Deus aqui, Sabe o que Deus está dizendo para mim no meu ouvido? Ele está dizendo, aleluia, que esta pedra que está na tua vesícula, Ele está arrancando agora, Ele está curando agora. Que é cirurgia, que é nada. É hoje que Jesus está curando a tua enfermidade que está na tua vesícula. Recebe o teu milagre aí, recebe o teu milagre. As multidões acompanhavam Jesus adorando, as multidões acompanhavam Jesus louvando. E isto que eu quero falar aqui nesta noite, encerrando o que o Espírito de Deus colocou no meu coração para vos entregar aqui neste lugar. Aleluia. Sabe por que o mal não vai permanecer? Porque tem adoração hoje aqui. Sabe por que esta enfermidade não vai permanecer? Porque hoje tem adoração aqui. Sabe por que este problema, esta canseira, esta dor que está no teu peito, está corroendo a tua alma, ela não vai permanecer, porque o Senhor está recebendo o louvor e a adoração que é atribuída única e exclusivamente a Ele. Eu não estou aqui para adorar ninguém, eu estou aqui para adorar Jesus, eu estou aqui para adorar a Ele. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor. Ele está na casa, Ele não saiu da casa. E assim como Atos capítulo 2 e o versículo 1, que diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o Espírito do Senhor encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Se você acreditar nesta noite, o céu já está aberto. Eu não vou dizer que o céu vai se abrir, porque o céu já está aberto.
e o Espírito Santo, ele vai se encarregar de fazer o que ele tem para fazer aqui no nosso meio. Coloca-te de pé em nome de Jesus e exalte a ele. Aleluia. Você está disposto em adorar a Jesus aqui? Estou falando de crentes que se entregam. Eu estou falando de entregas. E quando eu falo de entregas, eu estou falando de entregas sem reserva. Eu vou me doar todo para Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero ser um adorador dele na minha vida. E você nesta noite vai fazer prova de Jesus, se ele está aqui ou não. Você tem livre arbítrio de fazer prova de Jesus, da sua presença aqui nesta noite. Eu não tenho dúvida que ele permanece aqui nesta casa. Enquanto nós ouvimos o louvor pelo grupo ID mais uma vez, que vai louvar o Senhor com mais um cântico, aleluia, você vai fechando os teus olhos, vai adorando a ele, vai louvando a ele, vai glorificando a ele, vai dizendo para ele: Jesus, eu estou aqui. Vai dizendo para ele: Senhor, toca na minha alma. Vai dizendo para ele: eu estou pobre e necessitado, mas tu és o meu Deus e eu confio em ti. Enquanto você ouve esse louvor, você vai dizendo assim: Senhor, tu é aquele que me conhece, tu é aquele que me sonda, tu é aquele que contempla aonde está a necessidade da tua mão agir na minha vida, e eu não terei dúvida nenhuma de te dizer que a mão do Senhor está estendida e ele vai tocar na tua vida aqui nesta noite. Vai adorando, vai glorificando, vai adorando. Fecha os teus olhos e vai adorando a ele, vai adorando. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Pode começar aí, meus queridos. Louve ao Senhor. Enquanto você dá lugar aí, enquanto você louva o nome do Senhor, o Espírito Santo vai se encarregar de fazer o que ele tem para fazer aqui nesta noite, neste lugar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Cita Jesus aí. A ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez a ele a glória. Adore ao Senhor aí, adore. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a
Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que dele por ele. Bem baixinho. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim: eu ouvi a tua oração. O Senhor Deus me mostrou uma propriedade, um campo. E eu via uma plantação muito linda neste campo. Mas num dado momento saía do mato um animal selvagem que tem os dentes para fora assim. Eu acredito que seja aquele porco que ninguém come, porque ele é selvagem, javali. E algo tão interessante que ele devastava esta plantação. E era uma manada, eram muitos porcos. E eu olhava para esse campo que outrora parecia tão linda esta plantação, agora em ruína, não sobrava nada. Mas dentro de uma causa muito humilde, existia uma família que estavam de mãos dadas. E tão interessante é que o Espírito Santo de Deus me mostra. Alguém diz com o microfone aqui, senão vai dar microfonia. Que eles não estavam chorando, tristes pelo que havia acontecido. Mas o Senhor me mostra eles agradecendo a Deus pela ruína que estava o campo. Escuta o que eu vou dizer. A plantação era linda. A plantação era a mais bela da região. De repente foi totalmente destruída, devastada. Mas o Senhor me mostra a família unida, agradecendo a Deus. E a oração que eles diziam era: Senhor, obrigado. Aos olhos natural humano está tudo perdido, mas Tu és o Deus da multiplicação. Tu és o Deus do projeto, Tu és o Deus que dá prosperidade. Era essa oração que esta família se fazia ouvir Deus. Então logo depois que o Senhor mostra esta família de joelhos dobrados, orando e falando com Deus desta maneira, quando eu olho para o campo, eu não vejo mais devastação no campo, mas eu vejo uma plantação muito maior e muito mais bela do que aquela que o javali, que o destruidor havia destruído. O que Deus está me mandando te dizer aqui nesta noite é: agradeça, 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 agradeça. Agradeça, pastor, como que eu posso agradecer pelo mal que vem sobre mim? Agradeça, porque é no momento que você agradece é que a mão de Deus se move em teu favor. Deus está falando com famílias aqui neste lugar nesta noite. O Espírito de Deus está me mandando te dizer que vai haver prosperidade na tua casa, vai haver prosperidade na tua família, vai haver prosperidade. Sabe por quê? Porque Satanás não resiste o crente que adora, o crente que louva, o crente que agradece. Então agradece em nome de Jesus nesta noite. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória.